João 17, 20 a 26. João 17, 20 a 26. Essa é uma oração muito conhecida de Jesus. Aliás, é a oração mais fantástica que tem na Bíblia. Foi uma oração que Jesus fez por nós, quando Ele estava prestes a ser crucificado. Então, nessa oração, Jesus despejou algo fabuloso, o amor dEle, o amor que Ele estava sentindo por nós naquele momento. Então, vamos ler essa. Eu vou ler a partir do versículo 20, porque essa oração, ela fala sobre 4 coisas. Ela fala sobre a salvação, ela fala sobre a nossa segurança, sobre a nossa santidade e sobre a nossa unidade. E eu vou me deter na nossa unidade. Vamos hoje falar sobre a nossa unidade. Então diz assim, João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e veja a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Esse livro, o livro de João, foi escrito mais ou menos entre 60 a 100 anos depois de Cristo. Ou seja, foi um livro que foi escrito por João, que era um discípulo de Jesus, que andou com Jesus. João foi um discípulo, vamos dizer, o mais chegado de Jesus. Jesus tinha os 12, depois ele tinha 3, depois tinha 1, que era mais chegado. E o João era o discípulo amado, mais chegado de Jesus. Então, ele tem autoridade para escrever isso que ele está escrevendo, porque ele viu, ouviu tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus falou. João escreveu, e essa oração, como eu já tinha dito para vocês, ela é a mais magnífica oração que está na Bíblia. Se vocês querem assim, um trabalho de casa, cheguem lá a casa, ou durante a semana, vocês não precisam nem pegar nenhum outro capítulo da Bíblia. Só esse capítulo 17 de João, fiquem a semana inteira com eles, vocês vão tirar muitas coisas dali. Se calhar até outras pregações que não tenha nada a ver com essa que eu vou fazer hoje. Então, desafio vocês a fazerem isso. Vosso tempo devocional, vocês estejam ali. Só uma correção com relação a Inês, que já foi minha discípula. Deus, não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Não precisa nada de nós. Nós é que necessitamos da presença dele. E nós só perdemos quando não estamos na presença dele. E é muito bom saber que você tem essa consciência, essa coisa aí na tua cabeça de que não, eu preciso de Jesus. Eu não tive tempo essa semana, mas na próxima semana, todos os dias, eu vou estar buscando a tua presença. No nome de Jesus. Desafio não só ela, mas todos vocês. Por quê? Porque nós temos tendência a achar que as coisas de Deus podem ficar para depois, que as nossas coisas do dia a dia que são mais importantes. Quando, na realidade, sem combustível, o carro não anda, né? E nós também não.
Tipo assim, a gente vai andar, mas vai andar molengando. E com certeza absoluta, coisas que vai acontecer na nossa vida durante a semana, nós não vamos conseguir lidar como temos que lidar, porque nós não tivemos o nosso combustível diário. É um desafio que eu deixo para vocês. Então, continuando a nossa pregação, hoje nós vamos nos deter na nossa unidade. E o tema da minha pregação é um em nós. A igreja de Jesus, ela tem estado enfraquecida pelas desavenças que nós temos uns com os outros. Nós temos assim uma carnalidade, todos nós temos carnalidade, temos uma luta constante. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta constante é uma luta dentro de nós constantemente, a luta entre a carne e o espírito. A Wandair espiritual quer estar firme e forte, mas tem uma carnal ali que fica tentando me derrubar. Todos os dias nós temos essa luta, todos os dias. E o apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre a nossa luta, sobre essa luta que nós temos. Então, muitos dos problemas que nós temos nas nossas igrejas é exatamente isso, é a nossa carnalidade. E muitas vezes a gente acha que nós achamos que temos razão. Não, ele que não tem razão, não. Eu tenho razão, ele que não tem razão. E isso nós gastamos muito tempo fazendo tendo esse tipo de situação dentro da igreja. Muitos cristãos têm gasto suas energias em coisas banais, em coisas pessoais, né? Nós gostamos de uma coisa, eu gosto de uma coisa, a Ruth gosta de outra, a Guida gosta de outra, e aqui dentro a gente fica, não, aquilo que eu penso é o melhor. A Guida, não, o que eu penso é melhor, porque eu tenho essa perspectiva que é assim assada. Aí vem a Ruth e fala, não, desculpa vocês duas, mas eu acho melhor isso, aquilo outro. E nós vivemos nisso. Nós vivemos nessa luta constante, pera lá, lutando às vezes pelo guardanapo, sabe? Não, esse guardanapo é meu. Não, esse guardanapo é meu. Quando existe um banquete, sabe, que Deus tem oferecido para nós usufruirmos, e nós não conseguimos ver, porque nós estamos preocupados com o guardanapo. Jesus está pedindo que seus discípulos, nesse versículo, que sejam firmes em suas posições contra o mundo, ou seja, que permaneçam sempre unidos em amor na defesa da verdade. Em vez de nós nos defendermos uns dos outros, nós devíamos estar defendendo lá fora a verdade, que Jesus é a verdade, que Jesus morreu por nós, que Jesus nos deu vida, que Jesus nos deu capacidade de vencermos o pecado. Nós devíamos estar preocupados com isso. Mas então, afinal, como é que nós podemos permanecer nessa união conforme a oração de Jesus? Como é que nós podemos usar essa oração de Jesus para o nosso dia a dia? Aí eu tirei 3 pontos. O primeiro ponto que eu tirei foi, se nós estivermos unidos pela sua palavra. Ou seja, no versículo 20 diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, sem o conhecimento da palavra, nós não sabemos no que cremos. Nós não temos um objetivo comum. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes até mesmo com irmãos, acontece deles dizerem coisas que você fica assim, pera lá, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Mas de onde que veio isso? Ou seja, aquilo foi passado para ele, por outra pessoa, que também achava aquilo, e nós vamos vivendo nos achômetros da vida. Por quê? Porque nós não olhamos para a palavra. O que a palavra diz? Para nós estarmos unidos, nós temos o mesmo objetivo, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que caminhar da mesma forma, na mesma direção. Nós temos que, muitas vezes, agora o mundo entra dentro da igreja, sabe, dizendo que determinadas coisas pode. Não, os tempos mudaram, então agora isso pode. A Bíblia não muda. Ela sempre foi e sempre será a mesma. Jesus não muda. Jesus é o mesmo. Então, aquilo que era pecado no Velho Testamento é pecado hoje.
Não dá para nós falar, não, é modernidade. Não, Jesus não nos chamou para modernidade. Ele nos chamou para nós estarmos separados. Separados dessa visão do mundo. Essa visão torpe, podre, que tem entrado dentro da igreja e, de repente, homossexualidade é uma coisa normal, sexo antes do casamento é normal, adultério é normal, todo mundo tem medo de falar disso na igreja, mas é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Se ele disse que é pecado, acabou-se. Nós fomos chamados para estar separados, ou seja, Deus nos chamou para sermos santos. Santo quer dizer separado, mas separado não quer dizer assim, olha, agora eu vou ficar lá na minha casa trancado e não vou conviver com ninguém, não posso ter nenhum amigo que não seja crente. Não é disso, Jesus não estava falando geograficamente, ele estava falando a nível moral e a nível espiritual. Moralmente, eu tenho que pensar e eu tenho que falar aquilo que a palavra diz. O que a Bíblia fala sobre sexo? O que a Bíblia fala sobre adultério? O que a Bíblia fala sobre mentira? O que a Bíblia fala sobre eu ser uma pessoa colérica? O que a Bíblia fala sobre isso? Quando nós todos olharmos para a palavra de Deus e vermos aquilo que está escrito na palavra de Deus e vivermos aquilo que a palavra diz, todos nós vamos falar a mesma linguagem. Porque pecado é pecado. A gente não pode ficar calado com relação a pecado. Chega o irmãozinho, olha, eu vou morar com a fulana porque eu não... Desculpa. Aconteceu isso aqui na igreja uma vez, eu sentei, eu falei, olha, eu não posso, eu gosto muito de ti, mas eu tenho que sentar contigo e tenho que falar o que a palavra diz. A Bíblia diz que não. Eu não vou dizer para vocês que não pode acontecer um dia com um dos meus filhos. Eu posso ensinar eles, mas eles podem viver conforme aquilo que eles... Não sei. Mas aquilo que a palavra diz, mesmo sendo meu filho, mesmo sendo uma pessoa amiga, uma pessoa, um sobrinho, ou seja lá quem for, a palavra sempre diz a mesma coisa. É pecado para todo mundo. É pecado adultério. Eu não posso achar que adultério é uma coisa normal. Eu não posso achar que divórcio é uma coisa normal. A palavra condena, Deus condena. Se Deus condena, eu não posso aceitar isso. E nós temos que pensar da mesma forma. Nós temos que pegar a palavra de Deus e estudar. Eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Você fala assim, daí você está falando isso, mas espera lá, quero ver o que Deus fala sobre isso. Então vai lá estudar na Bíblia. Vai lá ver o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Tem dúvida a respeito de alguma coisa? Não sou eu que vou te ensinar e vou dizer. A Bíblia é para todos nós. Eu tenho Bíblia, tu tens, nós temos mais de uma Bíblia em casa. Todos nós, certeza absoluta, temos mais de uma Bíblia em casa. Vai pesquisar, vai olhar o que Deus fala a respeito das coisas, mas não diz que a coisa é normal, porque não é normal. Estar separado a nível moral e a nível espiritual, nós temos que pensar a mesma coisa. Porque se nós estivermos ligados no mesmo pensamento, a gente vai caminhar sabendo para onde nós estamos caminhando. Ele nos chamou para sermos testemunhas dele, aonde nós formos. Testemunha não inventa a história. Testemunha fala aquilo que é verdade. Você não tem que, na hora que você está na frente dos teus amigos, você falar aquilo que os amigos estão falando. Não, você tem que falar aquilo que a palavra diz, mesmo que as pessoas não aceitem. É assim que nós temos que viver. E é dessa forma, é isso que Jesus está nos ensinando nessa pregação. Que nós temos que estar unidos pela sua palavra. Temos que falar a mesma coisa. Mas também tem outra forma que nós podemos permanecer nessa união com Jesus. E a segunda forma que ele diz, está no versículo 23. E é se nós estivermos unidos como testemunhas do amor de Deus. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, deixa eu me organizar aqui nos meus papéis, com licença. Quando nós participamos de um evento, ou todos nós já participamos de eventos grandes e tudo mais, com aquele louvor fantástico, com um pregador top. A gente volta dali assim, pisando em nuvens, né? Nossa, que presença de Deus, que coisa fabulosa. Que eu queria viver. Eu lembro de ter sentido, e não foi uma vez só, várias vezes já senti isso. Eu pensar assim, Deus, se tu me levares agora, era a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Eu não sei se vocês já sentiram isso. De estar num lugar onde a presença de Deus é tão forte, e já aconteceu aqui, não uma vez. Deus, se tu puderes, Deus, me leva agora, porque eu estou pronta para ir, não existe outro lugar melhor. E a gente já foi em muitos lugares, já sentimos isso muitas vezes. Aí a gente volta, às vezes, para um culto, né? Onde a gente chegou assim, não tomamos o café, não estamos assim não estamos muito bons, né? Chegamos assim, esse louvor não está nada bom hoje. Ai, credo, que horror, não consigo louvar. Eu acho que é fulana, eu acho que é Beltrana. Não, tem alguma coisa. Que pregação, não entendi nada dessa pregação. Sabe? Hoje, olha quem estava lá na frente, Daí nem é pregadora, nem está ali sempre, está ali hoje ali na frente. Bom mesmo era quando eu estava lá naquele lugar onde eu sentia a presença de Deus, com aquele louvor fantástico, etc. e tal. O problema não está em mim, não está em quem estava louvando, não está nos bancos, não está no lugar fantástico que nós temos. Não está aí, o problema está em ti. O problema está em mim, o problema está em nós. Nós que vemos a igreja de uma forma que a igreja não é. Jesus, quando estava orando aqui, ele estava dizendo, o que ele disse mesmo? E eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, isso aqui que Jesus orou, essa oração de Jesus, ela continua sendo atual, continua sendo para agora. Ou seja, o amor de Deus está em nós. Se eu não estou, eu falo muitas vezes isso para as minhas discípulas, se você não está sentindo, é porque o teu sintômetro está estragado. Porque a palavra está dizendo que Ele está ali. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Sabe, Ele não falou assim, olha, eis que estou convosco no dia que o louvor correr bem. Ou estou convosco por causa daquela pregação que foi sensacional. Ou porque, sei lá. Não, Ele disse, eis que estou convosco. Quando? Todos os dias. Então, se eu não estou sentindo, se a pregação não está chegando em mim, é porque tem alguma coisa errada comigo. E tu tens que orar pedindo para Deus, Deus, abre o meu entendimento. Eu quero entender. Abre, tira todo esse sentimento que está mal aqui dentro, essa angústia do meu coração. Tira, arranca tudo isso de mim, Senhor. Porque o mal está em mim. Não é nas coisas que estão acontecendo, mas está em mim. Está em mim. A igreja não é um grupo do louvor, não são os bancos, não é o pregador, não é a pregação, e muito menos a beleza do espaço. A igreja és tu, sou eu, somos nós. Somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Eu lembro que eu no Brasil, frequentava uma igreja, onde eu lembro que uma época o pastor disse, não pode fazer barulho dentro da igreja. No final do culto, todo mundo tem que sair devagarinho, sem conversar uns com os outros, para ir lá para fora.
porque é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós. Gente, vocês já imaginaram, vocês nunca imaginaram, esses dias que veio na minha cabeça, na hora que eu estava dando um discipulado. Vocês lembram da Arca da Aliança do Velho Testamento? Lembram? No Velho Testamento existia a Arca da Aliança, que era a presença manifesta de Deus estava ali. Ninguém podia tocar, só o sumo sacerdote. Ninguém podia chegar perto daquela arca, podia olhar de longe, mas ninguém podia tocar. Inclusive tem um caso na Bíblia que uma pessoa tocou e morreu, porque tocou. Era uma coisa... E eu ficava assim, uau! A gente assistiu até o Indiana Jones há uns anos atrás, com um filme que mostrava isso, né, da Arca da Aliança. E a gente, uau, que coisa poderosa! Vocês já pensaram que hoje em dia nós não temos arca porque nós carregamos a presença de Deus? Nós somos a Arca da Aliança de Deus. A presença de Deus está aqui. Está dentro de nós. Não há impossíveis para nós. Não há. Não há impossíveis para nós. Se nós estivermos juntos, todos juntos, se nós estivermos juntos, grandes coisas nós faremos no nome de Jesus. Nós não somos individual, nós somos comunidade. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Mas nós todos juntos fazemos uma grande obra para o Senhor. Nós derrubamos o mal. Nós derrubamos o mal no nome de Jesus. A Bíblia fala que aonde pisarmos os nossos pés, esse lugar é nosso. Sabe, agora imagine se eu estiver com 2 ou 3 e entrar ali. Esse lugar é nosso em nome de Jesus. Que o reino do Senhor venha sobre este lugar. No nome de Jesus. Ou seja, se nós estivermos ligados, sabe? Ligados nisso, que nós juntos nós somos força, que nós juntos nós somos poder de Cristo, poder do Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência diariamente na nossa vida. A tendência de vivermos em comunidades de forma individual não nos deixa ser a igreja de Jesus. Quando a gente acha que é assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço ou que deixo de fazer. Quando nós somos igreja, temos sim. Porque se alguém tiver em pecado aqui dentro, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro sente. O pecado nos afeta. Nós vemos tantos exemplos disso no Velho Testamento. Quantas guerras foram perdidas porque tinha um em pecado no meio do grupo. Nós somos força se estivermos todos juntos pela palavra. Lendo a palavra, descobrindo em Deus o que é, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Como é que eu posso viver em santidade? Como é que eu posso viver em santidade? Vocês têm a palavra de Deus que vos instrui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para mim, pode perguntar para o pastor João Cardoso, pode perguntar para a Cristina, para os líderes, que nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar. Se tem dúvida, vem falar conosco. Eu posso não saber tudo, mas que eu vou atrás, eu vou. Então, por isso, vamos atrás, vamos saber o que Deus fala a respeito das coisas. O outro ponto é como nós podemos permanecer nessa união. Se nós estivermos unidos, baseado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no versículo 26 diz assim: e eu vos fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Está certo? E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Se nós seguirmos o exemplo da unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com certeza conseguiremos viver em unidade uns com os outros.
E um exemplo dessa unidade está em João 15. João 15, a partir do versículo 1. Diz assim. João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Ou seja, nesse texto aqui, que depois vocês também durante a semana no vosso devocional podem ler. Nesse texto aqui nós vemos a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles trabalham junto para o mesmo propósito. Qual é esse propósito? Alguém sabe me dizer? Qual é o propósito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando aqui? Estão trabalhando por um propósito que é o quê? Somos. Porque ele está dizendo assim, Jesus está dizendo, eu sou a videira. Não é? Não foi isso que ele disse? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é quem? E nós somos quem? Nós somos quem? Ramos. Nós somos os ramos. Então, nós temos aqui o pai, não é? Que é agricultor, prepara a terra, ara a terra. Quem é agricultor aqui ou já fez algum tipo de agricultura já saberia explicar melhor que eu. Prepara a terra, mas eu sei que tem que ser preparada a terra, porque aquela terra seca, dura, não dá nada. Ela tem que ser preparada e depois a videira plantada, depois eu acho que tem que regar. O Nando até sabe mais do que eu com relação à videira. Tu ias lá na... E tem um monte de coisa, né? E tem que botar sulfato. Hoje em dia, naquela época não precisava tanta coisa. Tem que pôr sulfato, tem que pôr não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, a agricultura é que faz isso. Para que a videira cresça. Jesus é a videira. Né? Nós somos quem? Nós somos os ramos. Mas espera lá, eu vi aqui, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, eu sou o ramo. Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Assim, não. Então, espera lá. Eles estão trabalhando para que nós podemos dar frutos, né? Aí a gente abre lá em Gálatas. Em Gálatas 5. Que eu não coloquei aqui. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Que diz lá: mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, qual que é o fruto que você vai ter mesmo? Amor. Você precisa de amor para os irmãozinhos? Amor. Paz. Você tem que ser aquela pessoa que carrega a paz, porque senão ninguém consegue ficar perto de ti. Longanimidade. Suportar as coisas irritantes com paciência. Ui. Não tem aqui nem o irmãozinho que irrita um ao outro, pois não?
longanimidade, mansidão. Opa! Tem uma pessoa mansa, vê aquele irmão que fala contigo assim de forma mansa, vai lá, engole, respira. Mansidão, domínio próprio. Não cai em cima do irmão. Não pisa em cima do irmão. O pessoal até faz uma brincadeira que fala assim, que Deus disse para que nós nos amássemos, não que nos amassemos. Então, nós temos que nos amar. Então, nós precisamos de quê? Domínio próprio. Ou seja, a gente vê aqui a Trindade trabalhando. E o que o Espírito Santo faz mesmo? Eu ainda não falei o que o Espírito Santo faz. Se o texto diz que o fruto do Espírito não é? O que ele está dizendo é que o Espírito Santo é responsável pela produção do fruto. O Espírito Santo é responsável pela produção do fruto. Ou seja, a Trindade trabalhando para que nós sejamos igreja. A Trindade trabalha para que nós sejamos igreja. Não é na tua força, não é na minha força. Não é porque eu sorrio mais ou porque eu sorrio menos. Não é por nada disso. É porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o agricultor. Nós temos Jesus Cristo, que é a videira onde nós estamos ligados, que tem uma seiva poderosa, que é do melhor. E nós temos o Espírito Santo, que é responsável pela produção do fruto do Espírito na nossa vida. Então, o que falta para nós sermos igreja? O que tem nos faltado? O que falta para que nós sejamos mais unidos de coração? Não sejamos só família de boca. Só família de boca. O que falta para nós? Nós precisamos deixar a nossa individualidade. Sabe, a gente vê o exemplo lá da igreja de Atos 2. Eles tinham tudo em comum. Eles repartiam pão de casa em casa. Era preocupado com se um irmão estava sentindo fome. Preocupado com um irmão que não tem vindo mais na igreja porque está doente ou porque não tem dinheiro para vir na igreja. Eles eram preocupados com todas as necessidades. Eles sabiam, o irmão X não veio hoje. O irmão Y não veio hoje. Vamos atrás para saber o que aconteceu. Para onde nós estamos caminhando? Nós temos que ser uma igreja forte, para nós falarmos de Jesus lá fora, as pessoas virem e entrarem aqui dentro e sentirem que é diferente. Sabe, entrar as pessoas pela porta, perceber e sentir acolhida, amada, porque nós somos assim uns com os outros, não é porque ele é uma visita. Isso tem que ser uma realidade, um fato na nossa vida. A gente tem visto muitas pessoas que saem da igreja, não só aqui, mas em todo lado. Mas as pessoas vão procurando, sai daqui e vai para outra, sai de lá da outra, vai para outra. Daqui a pouco estão de volta aqui de novo. Procurando o quê? Se o Espírito Santo está dentro de nós. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para que nós tenhamos fruto. Nós não temos que procurar em igreja nenhuma. Nós temos que procurar em nós, na nossa vida devocional, na nossa busca com Deus, todos os dias. Todos os dias eu tenho que tentar orar para Deus, olhar para dentro de mim e pedir para Deus, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa mal. E me tira dessa situação, eu não quero ser má. Eu não quero que a maldade faça parte da minha vida. Eu quero ser conhecida por ser uma pessoa boa. Uma pessoa que te ama, uma pessoa que te dá um bom testemunho de ti, uma pessoa que é santa. Sim, uma pessoa que é santa. Porque nós podemos, porque nós temos um Pai, um Filho e um Espírito Santo que tem trabalhado para que nós geremos fruto. Nós podemos, em Jesus, nós podemos. Jesus pagou um alto preço naquela cruz para que hoje,
nós estivéssemos aqui e disséssemos: eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Eu tenho. E eu olho para os olhos do meu irmão e falo: tu também tem. Tu também tens. Somos nós duas. Somos nós, não sou eu. Somos nós. Não é o meu ministério, não é a minha igreja, é a nossa igreja, é o nosso ministério, é o nosso pastor, é a nossa comunidade. Deus tem nos chamado para sermos assim. Deus tem trabalhado nos nossos corações. A gente só sabe criticar. Ai, que aquele irmão fez isso. Ai, que aquilo ali não parecia a presença de Deus. Ai, que não sei o quê. O problema és tu, não é a pessoa. Tu tens que tratar com Deus. Se tu andas criticando irmãos, se tu falas o que não deve a respeito do irmão, da tua igreja, o problema está em ti. E tu vais para onde for e vai levar esse problema contigo. Você tem que chegar diante de Deus e se derramar diante de Deus e falar: Senhor, muda-me. Muda o meu caráter. Muda a minha maneira de pensar. Eu não quero ficar namoriscando com o pecado. Eu não quero passar a semana inteira namoriscando com o pecado e no domingo pôr minha cara de crente, percebeu? E estou ali, de boa. Não quero isso na minha vida. Muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de agir. Tu não estás só, tu tens um Pai, um Filho e um Espírito Santo trabalhando para que tu sejas o melhor de ti. Tu tens algo dentro de ti valoroso. Se tu estás aqui hoje, é porque tu tens algo valoroso dentro de ti, que se calhar ninguém viu ainda. E que para sair, sabe o que vai acontecer? Você tem que buscar a Deus. Buscar, sabe? Deus, olha o meu coração. Sabe, uma das orações que eu tenho mais feito para Deus é: sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho. Sonda, porque eu já percebi uma coisa. Que nem tudo que eu sou, eu percebo que eu sou. Muitas vezes eu estou achando que eu sou boa pessoa e no fim alguém está achando que eu sou uma má caráter. Eu estava na fila mas nessa situação eu realmente não tinha visto. Mas pode acontecer de eu ver e achar que eu tenho razão. Tinha uma senhora atrás de mim, não olhei, estava na fila, eu fui pagar. Aí a senhora do caixa olhou para ela e viu que ela estava grávida. E ela falou: mas por que você não falou nada? Era para você passar, não sei o quê. Ela disse assim: não, eu não falo nada. Eu espero que as pessoas tenham princípios ou qualquer coisa assim. E eu naquela hora, uau! Eu virei para ela e falei assim: eu nem vi que você estava grávida. Você estava com um casaco preto. Casaco grande preto, era impossível ver que ela estava grávida, nem tinha olhado para ela. Mas podia acontecer, como já aconteceu, de tipo assim, eu já estava ali, de repente chega uma pessoa ali, e eu tipo, se a pessoa não quer, né? Não falou nada. Mas, irmão, se a lei fala para eu dar lugar para as pessoas, eu tenho que dar. As pessoas, eu tenho que ser conhecida pelo meu caráter. Sabe, por ser uma pessoa que cumpre as regras, que cumpre a lei, que cumpre aquilo que Deus fala para nós cumprirmos. A palavra de Deus está ali. A palavra de Deus está à nossa disposição. Você quer saber o que está mal? Ora, primeiro o Espírito Santo vai falar contigo no teu coração. Ele vai falar contigo, com certeza absoluta. Ele vai falar contigo e falar assim: tu tens que mudar nisso. Tu tens que mudar aquilo. Você viu a maneira como você falou com o teu irmão? Você viu a maneira como tu olhaste para o teu irmão? Você viu a maneira como tu julgaste o teu irmão? E ele vai falar. Ele nos convence de todo o pecado. Basta tu olhares para ti, pedires para Deus: Deus, mostra quem eu sou. Muda o que está mal, no nome de Jesus. Muda, eu quero ver. Me ajuda a mudar, porque eu por mim mesmo não consigo. Me ajuda a mudar, Senhor.
Vamos ficar em pé. Vou pedir para o grupo de louvor subir.